assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina que num dia normal, numa cidadezinha bem tranquila chamada Silverton, de repente o céu começa a ficar todo escuro, o vento começa a soprar mais forte e do nada, BAM! Um tornado gigante aparece no horizonte, rodopiando como um monstro furioso vindo direto para cima das pessoas. Pois é, no olho do tornado é exatamente sobre isso. Um filme que parece uma montanha-russa de vento, destruição e correria, do começo ao fim. Tudo começa com um grupo de estudantes fazendo um tipo de cápsula do tempo para guardar vídeos que vão mostrar como era a vida deles naquele ano. Tem dois irmãos, o Donnie e o Trey, filhos do vice-diretor da escola, o Gary. Gary é todo certinho e está preocupado com a formatura que vai acontecer naquele dia. Mal sabe ele que a última coisa que vai acontecer na escola é uma cerimônia de formatura. Enquanto isso, tem outro grupo que aparece, os caçadores de tempestades. Isso mesmo, pessoas que correm atrás de tornados com câmeras e equipamentos super tecnológicos só para filmar de pertinho esses monstrões do céu. Eles têm um carro blindado chamado Titus, que parece um tanque de guerra, e a líder deles é a meteorologista Allison, que vive com a cara grudada no computador, tentando prever onde os tornados vão aparecer. Ela quer mostrar para o mundo o poder da natureza, mas de forma científica. Já o Pete, que dirige o Titus, só quer conseguir a melhor imagem e ficar famoso. Um tá ali pela ciência, o outro pelo show. A história começa a ficar tensa quando várias tempestades começam a se formar ao redor da cidade, e os meteorologistas percebem que algo muito estranho está acontecendo. Um super sistema de tornados está se formando, um atrás do outro, e a cidade inteira vai virar o palco de uma verdadeira guerra contra o vento. O Donnie, o filho mais velho, acaba ficando preso com uma garota numa fábrica abandonada, bem na hora que um tornado gigantesco chega. Enquanto isso, o pai dele e o irmão saem numa corrida desesperada para salvar os dois. E adivinha quem está no meio de tudo isso também? O grupo dos caçadores, que se metem no olho da tempestade para tentar registrar o tornado mais poderoso de todos os tempos. E olha, não é qualquer ventinho, não. A cidade começa a ser destruída. Casas voam pelos ares, carros são levantados como se fossem de brinquedo, árvores arrancadas do chão e até um avião parado no aeroporto é sugado para dentro do céu. É uma sequência de desastres tão insana que você mal consegue respirar assistindo. Mas não é só destruição. O filme também mostra a coragem das pessoas, o desespero para salvar quem a gente ama e a importância de estar preparado para coisas que ninguém pode controlar. O Gary, por exemplo, que parecia um pai distante no começo, vira um verdadeiro herói para salvar os filhos. E a Allison, mesmo com medo, enfrenta tudo para ajudar os outros e registrar a tempestade de um jeito que ninguém jamais viu. E ainda tem uma dupla muito doida que aparece de vez em quando só para fazer graça. Dois caras malucos que querem ser famosos na internet e ficam tentando gravar vídeos pulando de telhado, entrando na tempestade e quase morrendo o tempo todo. É engraçado e dá até uma aliviada no meio de tanta tensão. E quando você acha que tudo acabou, vem o maior de todos. Um tornado F5. Isso significa que é o mais forte que existe. E aí, meu amigo, é correr ou virar poeira. Os personagens se juntam para sobreviver, usando o Titus como abrigo e tentando se salvar de um monstro de vento que parece querer engolir o mundo inteiro. A história começa em Silverton, uma cidade pequena, daquelas onde todo mundo se conhece. Tá um dia meio nublado, meio abafado, e tá rolando um clima de expectativa, porque vai ter a formatura dos alunos da escola local. É tipo o dia mais importante do ano para eles. A escola tá toda arrumada, os alunos animados, ou nem tanto, e os pais estão lá organizando tudo. Aí a gente conhece o Gary. Ele é vice-diretor da escola, um cara meio durão, certinho, sempre preocupado com responsabilidade. Ele tem dois filhos adolescentes, o Trey, que é mais brincalhão, e o Donnie, que é mais sério e tímido. O Gary não é aquele pai super presente, sabe? Ele tá sempre focado no trabalho e meio perdido com o que os filhos estão passando. Logo de cara, o Donnie recebe um pedido da Caitlin, uma garota da escola que ele gosta, e claramente tá afim dela. Ela tá fazendo um projeto em vídeo e pede ajuda para ele gravar umas imagens num lugar meio afastado, uma fábrica abandonada. Donnie,
querendo impressionar, topa na hora. Só que ele não conta pro pai, né? Ele mente que vai fazer outra coisa e vai com ela escondido até a fábrica. E olha, essa escolha vai mudar o dia dele completamente. Enquanto isso, num outro lugar da cidade, aparecem uns caras muito diferentes, os caçadores de tempestades. Eles viajam em carros cheios de equipamentos, com radares, câmeras, sensores, tudo para seguir tornados. Parece loucura? É mesmo. Mas para eles, isso é trabalho. Tem o Pete, que é o chefe da equipe. Ele quer fazer o melhor documentário de todos os tempos sobre tornados. E só pensa em pegar as cenas mais incríveis, mesmo que isso coloque todo mundo em perigo. E tem a Allison, que é a meteorologista do grupo. Ela é mais centrada, estudiosa, e tá ali porque acredita que se as pessoas entenderem como os tornados funcionam, mais vidas podem ser salvas. O carro principal da equipe é o Titus. Pensa num tanque de guerra misturado com um carro de corrida. Ele é preparado para aguentar ventos fortíssimos e até se prender no chão para não voar. Eles também têm um outro carro com os cinegrafistas e ajudantes que vivem reclamando que o Pete só pensa em fama. Então, enquanto a escola se prepara para a festa e o Donnie vai com a Caitlin gravar na fábrica, a Allison começa a notar umas coisas esquisitas nos dados. Os ventos estão mudando de jeito estranho e ela prevê que vai ter uma tempestade feia por ali. Mas o Pete não quer esperar. Ele quer ir para onde acha que vai ter mais ação e meio que ignora os alertas da Allison. Na cidade, ninguém sabe de nada ainda. O céu começa a escurecer devagar, bem devagar, mas como não tá chovendo nem nada, ninguém se assusta. Só que do nada, bum! Vem o primeiro tornado. Ele não é enorme, mas já mostra que a coisa vai ficar feia. É tipo o aviso do que vem pela frente. Nesse meio tempo, o Donnie e a Caitlin ficam presos na fábrica. A tempestade danificou o lugar e eles não conseguem sair. O celular dele tá quase sem sinal e ele começa a perceber que a coisa é séria. Gary, o pai, percebe que o filho sumiu e fica desesperado. Ele chama o Trey e começa a procurar, tentando ligar, mas não consegue contato. E aí a cidade começa a ficar em alerta. A Allison tenta avisar o pessoal que o pior ainda tá vindo. Ela vê que não vai ser só um tornado, vai ser uma sequência. Um atrás do outro. Tipo um ataque em série da natureza. E a cidade tá bem no caminho. Primeiro tem o pessoal da escola. A galera tava toda reunida na formatura, vestidos arrumadinhos, os pais batendo foto, e de repente, um alerta toca. Sabe aquele som alto que parece de filme de guerra? É o alarme da cidade avisando que um tornado tá vindo direto pra lá. A escola vira uma confusão. Gritaria, correria, todo mundo tentando achar abrigo. Alguns vão pro corredor, outros para o ginásio, e tem gente que nem sabe pra onde correr. E aí, puft! O tornado chega rasgando tudo. A escola é atingida em cheio. Telhado voa, janelas explodem, pedaços de muros são arrancados como se fossem feitos de papel. Por sorte, a maioria consegue se proteger, mas o susto é enorme. Ninguém estava esperando algo tão rápido, tão forte. Enquanto isso, o Donnie e a Caitlin continuam presos na fábrica. A água começa a subir porque os canos estouram, e a sala onde eles estão vira uma piscina. Eles tentam sair, mas tudo está travado. O Donnie até se machuca tentando abrir uma grade, mas não desiste. E é ali que você vê. O cara pode ser tímido, mas é corajoso. Ele faz de tudo para manter a garota calma e achar uma saída. Agora, corta para Gary e o Trey. O pai já entendeu que tem algo muito errado. Ele não consegue falar com Donnie, então pega o carro e sai dirigindo que nem um maluco pela cidade, tentando encontrar o filho. No caminho, ele cruza com o grupo dos caçadores de tempestade. Lembra deles? O Pete, a Allison, o Titus? Então, eles também estavam filmando os tornados e quase foram pegos por um deles. É aí que eles se juntam. O Gary precisa da ajuda deles para rastrear onde o Donnie pode estar. E a Allison usa os dados do computador dela para tentar descobrir onde exatamente os tornados vão passar. Eles têm que correr contra o tempo, porque vem mais por aí. E não é exagero. A natureza está só começando a mostrar o que tem guardado. Nesse meio tempo, outras cenas mostram o quanto a cidade está sendo destruída. Carros voando, árvores arrancadas pela raiz, caminhões sendo arremessados como brinquedos. Tem até uma cena em que um avião que estava estacionado no aeroporto é simplesmente puxado para o céu. Sério, é assustador e impressionante ao mesmo tempo. Ah, e não dá para esquecer da dupla maluca, aqueles dois caras que querem ficar famosos na internet.
Eles aparecem de novo tentando surfar no vento, gravando vídeo em cima de uma van, e quase são levados por um tornado. Parece até piada no meio da tragédia, mas eles trazem um pouco de humor, mesmo que meio doido. Imagina que num dia normal, numa cidadezinha bem tranquila chamada Silverton, de repente o céu começa a ficar todo escuro, o vento começa a soprar mais forte, e do nada, BAM! Um tornado gigante aparece no horizonte, rodopiando como um monstro furioso vindo direto para cima das pessoas. Pois é, no olho do tornado é exatamente sobre isso. Um filme que parece uma montanha-russa de vento, destruição e correria, do começo ao fim. Tudo começa com um grupo de estudantes fazendo um tipo de cápsula do tempo para guardar vídeos que vão mostrar como era a vida deles naquele ano. Tem 2 irmãos, o Donnie e o Trey, filhos do vice-diretor da escola, o Gary. Gary é todo certinho e está preocupado com a formatura que vai acontecer naquele dia. Mal sabe ele que a última coisa que vai acontecer na escola é uma cerimônia de formatura. Enquanto isso, tem outro grupo que aparece. Os caçadores de tempestades. Isso mesmo. Pessoas que correm atrás de tornados com câmeras e equipamentos super tecnológicos só para filmar de pertinho esses monstrões do céu. Eles têm um carro blindado chamado Titus, que parece um tanque de guerra, e a líder deles é a meteorologista Allison, que vive com a cara grudada no computador, tentando prever onde os tornados vão aparecer. Ela quer mostrar para o mundo o poder da natureza, mas de forma científica. Já o Pete, que dirige o Titus, só quer conseguir a melhor imagem e ficar famoso. Um tá ali pela ciência, o outro pelo show. A história começa a ficar tensa quando várias tempestades começam a se formar ao redor da cidade, e os meteorologistas percebem que algo muito estranho está acontecendo. Um super sistema de tornados está se formando, um atrás do outro, e a cidade inteira vai virar o palco de uma verdadeira guerra contra o vento. O Donnie, o filho mais velho, acaba ficando preso com uma garota numa fábrica abandonada, bem na hora que um tornado gigantesco chega. Enquanto isso, o pai dele e o irmão saem numa corrida desesperada para salvar os dois. E adivinha quem está no meio de tudo isso também? O grupo dos caçadores, que se metem no olho da tempestade para tentar registrar o tornado mais poderoso de todos os tempos. E olha, não é qualquer ventinho, não. A cidade começa a ser destruída. Casas voam pelos ares, carros são levantados como se fossem de brinquedo, árvores arrancadas do chão e até um avião parado no aeroporto é sugado para dentro do céu. É uma sequência de desastres tão insana que você mal consegue respirar assistindo. Mas não é só destruição. O filme também mostra a coragem das pessoas, o desespero para salvar quem a gente ama e a importância de estar preparado para coisas que ninguém pode controlar. O Gary, por exemplo, que parecia um pai distante no começo, vira um verdadeiro herói para salvar os filhos. E a Allison, mesmo com medo, enfrenta tudo para ajudar os outros e registrar a tempestade de um jeito que ninguém jamais viu. E ainda tem uma dupla muito doida que aparece de vez em quando só para fazer graça. 2 caras malucos que querem ser famosos na internet e ficam tentando gravar vídeos pulando de telhado, entrando na tempestade e quase morrendo o tempo todo. É engraçado e dá até uma aliviada no meio de tanta tensão. E quando você acha que tudo acabou, vem o maior de todos, um tornado F5. Isso significa que é o mais forte que existe. E aí, meu amigo, é correr ou virar poeira. Os personagens se juntam para sobreviver, usando o Titus como abrigo e tentando se salvar de um monstro de vento que parece querer engolir o mundo inteiro. A história começa em Silverton, uma cidade pequena, daquelas onde todo mundo se conhece. Tá um dia meio nublado, meio abafado, e tá rolando um clima de expectativa, porque vai ter a formatura dos alunos da escola local. É tipo o dia mais importante do ano para eles. A escola tá toda arrumada, os alunos animados, ou nem tanto, e os pais estão lá organizando tudo. Aí a gente conhece o Gary. Ele é vice-diretor da escola, um cara meio durão, certinho, sempre preocupado com responsabilidade. Ele tem 2 filhos adolescentes, o Trey, que é mais brincalhão, e o Donnie, que é mais sério e tímido. O Gary não é aquele pai super presente, sabe? Ele tá sempre focado no trabalho e meio perdido com o que os filhos estão passando. Logo de cara, o Donnie recebe um pedido da Caitlin, uma garota da escola que ele gosta, e claramente tá afim dela. Ela tá fazendo um projeto em vídeo e pede ajuda para ele gravar umas imagens num lugar meio afastado, uma fábrica abandonada. Donnie, querendo impressionar,
topa na hora. Só que ele não conta pro pai, né? Ele mente que vai fazer outra coisa e vai com ela escondido até a fábrica. E olha, essa escolha vai mudar o dia dele completamente. Enquanto isso, num outro lugar da cidade, aparecem uns caras muito diferentes, os caçadores de tempestades. Eles viajam em carros cheios de equipamentos, com radares, câmeras, sensores, tudo para seguir tornados. Parece loucura? É mesmo. Mas para eles, isso é trabalho. Tem o Pete, que é o chefe da equipe. Ele quer fazer o melhor documentário de todos os tempos sobre tornados. E só pensa em pegar as cenas mais incríveis, mesmo que isso coloque todo mundo em perigo. E tem a Allison, que é a meteorologista do grupo. Ela é mais centrada, estudiosa, e tá ali porque acredita que se as pessoas entenderem como os tornados funcionam, mais vidas podem ser salvas. O carro principal da equipe é o Titus. Pensa num tanque de guerra misturado com um carro de corrida. Ele é preparado para aguentar ventos fortíssimos e até se prender no chão para não voar. Eles também têm um outro carro com os cinegrafistas e ajudantes que vivem reclamando que o Pete só pensa em fama. Então, enquanto a escola se prepara para a festa e o Donnie vai com a Caitlin gravar na fábrica, a Allison começa a notar umas coisas esquisitas nos dados. Os ventos estão mudando de jeito estranho, e ela prevê que vai ter uma tempestade feia por ali. Mas o Pete não quer esperar. Ele quer ir para onde acha que vai ter mais ação, e meio que ignora os alertas da Allison. Na cidade, ninguém sabe de nada ainda. O céu começa a escurecer devagar, bem devagar, mas como não tá chovendo nem nada, ninguém se assusta. Só que do nada, bum! Vem o primeiro tornado. Ele não é enorme, mas já mostra que a coisa vai ficar feia. É tipo o aviso do que vem pela frente. Nesse meio tempo, o Donnie e a Caitlin ficam presos na fábrica. A tempestade danificou o lugar, e eles não conseguem sair. O celular dele tá quase sem sinal, e ele começa a perceber que a coisa é séria. Gary, o pai, percebe que o filho sumiu e fica desesperado. Ele chama o Trey e começa a procurar, tentando ligar, mas não consegue contato. E aí a cidade começa a ficar em alerta. A Allison tenta avisar o pessoal que o pior ainda tá vindo. Ela vê que não vai ser só um tornado, vai ser uma sequência. Um atrás do outro. Tipo um ataque em série da natureza. E a cidade tá bem no caminho. Primeiro tem o pessoal da escola. A galera tava toda reunida na formatura, vestidos arrumadinhos, os pais batendo foto, e de repente, um alerta toca. Sabe aquele som alto que parece de filme de guerra? É o alarme da cidade avisando que um tornado tá vindo direto pra lá. A escola vira uma confusão. Gritaria, correria, todo mundo tentando achar abrigo. Alguns vão pro corredor, outros para o ginásio, e tem gente que nem sabe para onde correr. E aí, puft! O tornado chega rasgando tudo. A escola é atingida em cheio. Telhado voa, janelas explodem, pedaços de muros são arrancados como se fossem feitos de papel. Por sorte, a maioria consegue se proteger, mas o susto é enorme. Ninguém estava esperando algo tão rápido, tão forte. Enquanto isso, o Donnie e a Caitlin continuam presos na fábrica. A água começa a subir porque os canos estouram, e a sala onde eles estão vira uma piscina. Eles tentam sair, mas tudo está travado. O Donnie até se machuca tentando abrir uma grade, mas não desiste. E é ali que você vê. O cara pode ser tímido, mas é corajoso. Ele faz de tudo para manter a garota calma e achar uma saída. Agora, corta para Gary e o Trey. O pai já entendeu que tem algo muito errado. Ele não consegue falar com Donnie, então pega o carro e sai dirigindo que nem um maluco pela cidade, tentando encontrar o filho. No caminho, ele cruza com o grupo dos caçadores de tempestade. Lembra deles? O Pete, a Allison, o Titus? Então, eles também estavam filmando os tornados e quase foram pegos por um deles. É aí que eles se juntam. O Gary precisa da ajuda deles para rastrear onde o Donnie pode estar. E a Allison usa os dados do computador dela para tentar descobrir onde exatamente os tornados vão passar. Eles têm que correr contra o tempo, porque vem mais por aí. E não é exagero. A natureza está só começando a mostrar o que tem guardado. Nesse meio tempo, outras cenas mostram o quanto a cidade está sendo destruída. Carros voando, árvores arrancadas pela raiz, caminhões sendo arremessados como brinquedos. Tem até uma cena em que um avião que estava estacionado no aeroporto é simplesmente puxado para o céu. Sério, é assustador e impressionante ao mesmo tempo. Ah, e não dá para esquecer da dupla maluca, aqueles dois caras que querem ficar famosos na internet. Eles aparecem de novo tentando surfar no vento,
gravando vídeo em cima de uma van, e quase são levados por um tornado. Parece até piada no meio da tragédia, mas eles trazem um pouco de humor, mesmo que meio doido. Imagina que num dia normal, numa cidadezinha bem tranquila chamada Silverton, de repente o céu começa a ficar todo escuro, o vento começa a soprar mais forte, e do nada, BAM! Um tornado gigante aparece no horizonte, rodopiando como um monstro furioso vindo direto para cima das pessoas. Pois é, no olho do tornado é exatamente sobre isso. Um filme que parece uma montanha-russa de vento, destruição e correria, do começo ao fim. Tudo começa com um grupo de estudantes fazendo um tipo de cápsula do tempo para guardar vídeos que vão mostrar como era a vida deles naquele ano. Tem dois irmãos, o Donnie e o Trey, filhos do vice-diretor da escola, o Gary. Gary é todo certinho e está preocupado com a formatura que vai acontecer naquele dia. Mal sabe ele que a última coisa que vai acontecer na escola é uma cerimônia de formatura. Enquanto isso, tem outro grupo que aparece, os caçadores de tempestades. Isso mesmo, pessoas que correm atrás de tornados com câmeras e equipamentos super tecnológicos só para filmar de pertinho esses monstrões do céu. Eles têm um carro blindado chamado Titus, que parece um tanque de guerra, e a líder deles é a meteorologista Allison, que vive com a cara grudada no computador, tentando prever onde os tornados vão aparecer. Ela quer mostrar para o mundo o poder da natureza, mas de forma científica. Já o Pete, que dirige o Titus, só quer conseguir a melhor imagem e ficar famoso. Um tá ali pela ciência, o outro pelo show. A história começa a ficar tensa quando várias tempestades começam a se formar ao redor da cidade, e os meteorologistas percebem que algo muito estranho está acontecendo. Um super sistema de tornados está se formando, um atrás do outro, e a cidade inteira vai virar o palco de uma verdadeira guerra contra o vento. O Donnie, o filho mais velho, acaba ficando preso com uma garota numa fábrica abandonada, bem na hora que um tornado gigantesco chega. Enquanto isso, o pai dele e o irmão saem numa corrida desesperada para salvar os dois. E adivinha quem está no meio de tudo isso também? O grupo dos caçadores, que se metem no olho da tempestade para tentar registrar o tornado mais poderoso de todos os tempos. E olha, não é qualquer ventinho, não. A cidade começa a ser destruída. Casas voam pelos ares, carros são levantados como se fossem de brinquedo, árvores arrancadas do chão e até um avião parado no aeroporto é sugado para dentro do céu. É uma sequência de desastres tão insana que você mal consegue respirar assistindo. Mas não é só destruição. O filme também mostra a coragem das pessoas, o desespero para salvar quem a gente ama e a importância de estar preparado para coisas que ninguém pode controlar. O Gary, por exemplo, que parecia um pai distante no começo, vira um verdadeiro herói para salvar os filhos. E a Allison, mesmo com medo, enfrenta tudo para ajudar os outros e registrar a tempestade de um jeito que ninguém jamais viu. E ainda tem uma dupla muito doida que aparece de vez em quando só para fazer graça. Dois caras malucos que querem ser famosos na internet e ficam tentando gravar vídeos pulando de telhado, entrando na tempestade e quase morrendo o tempo todo. É engraçado e dá até uma aliviada no meio de tanta tensão. E quando você acha que tudo acabou, vem o maior de todos. Um tornado F5. Isso significa que é o mais forte que existe. E aí, meu amigo, é correr ou virar poeira. Os personagens se juntam para sobreviver, usando o Titus como abrigo e tentando se salvar de um monstro de vento que parece querer engolir o mundo inteiro. A história começa em Silverton, uma cidade pequena, daquelas onde todo mundo se conhece. Tá um dia meio nublado, meio abafado, e tá rolando um clima de expectativa, porque vai ter a formatura dos alunos da escola local. É tipo o dia mais importante do ano para eles. A escola tá toda arrumada, os alunos animados, ou nem tanto, e os pais estão lá organizando tudo. Aí a gente conhece o Gary. Ele é vice-diretor da escola, um cara meio durão, certinho, sempre preocupado com responsabilidade. Ele tem 2 filhos adolescentes, o Trey, que é mais brincalhão, e o Donnie, que é mais sério e tímido. O Gary não é aquele pai super presente, sabe? Ele tá sempre focado no trabalho e meio perdido com o que os filhos estão passando. Logo de cara, o Donnie recebe um pedido da Caitlin, uma garota da escola que ele gosta, e claramente tá afim dela. Ela tá fazendo um projeto em vídeo e pede ajuda para ele gravar umas imagens num lugar meio afastado, uma fábrica abandonada. Donnie, querendo impressionar, topa na hora. Só que ele não conta pro pai, né?
ele mente que vai fazer outra coisa e vai com ela escondido até a fábrica. E olha, essa escolha vai mudar o dia dele completamente. Enquanto isso, num outro lugar da cidade, aparecem uns caras muito diferentes, os caçadores de tempestades. Eles viajam em carros cheios de equipamentos, com radares, câmeras, sensores, tudo para seguir tornados. Parece loucura? É mesmo. Mas para eles, isso é trabalho. Tem o Pete, que é o chefe da equipe. Ele quer fazer o melhor documentário de todos os tempos sobre tornados. E só pensa em pegar as cenas mais incríveis, mesmo que isso coloque todo mundo em perigo. E tem a Allison, que é a meteorologista do grupo. Ela é mais centrada, estudiosa, e tá ali porque acredita que se as pessoas entenderem como os tornados funcionam, mais vidas podem ser salvas. O carro principal da equipe é o Titus. Pensa num tanque de guerra misturado com um carro de corrida. Ele é preparado para aguentar ventos fortíssimos e até se prender no chão para não voar. Eles também têm um outro carro com os cinegrafistas e ajudantes que vivem reclamando que o Pete só pensa em fama. Então, enquanto a escola se prepara para a festa e o Donnie vai com a Caitlin gravar na fábrica, a Allison começa a notar umas coisas esquisitas nos dados. Os ventos estão mudando de jeito estranho, e ela prevê que vai ter uma tempestade feia por ali. Mas o Pete não quer esperar. Ele quer ir para onde acha que vai ter mais ação, e meio que ignora os alertas da Allison. Na cidade, ninguém sabe de nada ainda. O céu começa a escurecer devagar, bem devagar, mas como não tá chovendo nem nada, ninguém se assusta. Só que do nada, bum! Vem o primeiro tornado. Ele não é enorme, mas já mostra que a coisa vai ficar feia. É tipo o aviso do que vem pela frente. Nesse meio tempo, o Donnie e a Caitlin ficam presos na fábrica. A tempestade danificou o lugar, e eles não conseguem sair. O celular dele tá quase sem sinal, e ele começa a perceber que a coisa é séria. Gary, o pai, percebe que o filho sumiu e fica desesperado. Ele chama o Trey e começa a procurar, tentando ligar, mas não consegue contato. E aí a cidade começa a ficar em alerta. A Allison tenta avisar o pessoal que o pior ainda tá vindo. Ela vê que não vai ser só um tornado, vai ser uma sequência. Um atrás do outro. Tipo um ataque em série da natureza. E a cidade tá bem no caminho. Primeiro tem o pessoal da escola. A galera tava toda reunida na formatura, vestidos arrumadinhos, os pais batendo foto, e de repente, um alerta toca. Sabe aquele som alto que parece de filme de guerra? É o alarme da cidade avisando que um tornado tá vindo direto pra lá. A escola vira uma confusão. Gritaria, correria, todo mundo tentando achar abrigo. Alguns vão pro corredor, outros para o ginásio, e tem gente que nem sabe para onde correr. E aí, puft! O tornado chega rasgando tudo. A escola é atingida em cheio. Telhado voa, janelas explodem, pedaços de muros são arrancados como se fossem feitos de papel. Por sorte, a maioria consegue se proteger, mas o susto é enorme. Ninguém estava esperando algo tão rápido, tão forte. Enquanto isso, o Donnie e a Caitlin continuam presos na fábrica. A água começa a subir porque os canos estouram, e a sala onde eles estão vira uma piscina. Eles tentam sair, mas tudo está travado. O Donnie até se machuca tentando abrir uma grade, mas não desiste. E é ali que você vê. O cara pode ser tímido, mas é corajoso. Ele faz de tudo para manter a garota calma e achar uma saída. Agora, corta para Gary e o Trey. O pai já entendeu que tem algo muito errado. Ele não consegue falar com Donnie, então pega o carro e sai dirigindo que nem um maluco pela cidade, tentando encontrar o filho. No caminho, ele cruza com o grupo dos caçadores de tempestade. Lembra deles? O Pete, a Allison, o Titus? Então, eles também estavam filmando os tornados e quase foram pegos por um deles. É aí que eles se juntam. O Gary precisa da ajuda deles para rastrear onde o Donnie pode estar. E a Allison usa os dados do computador dela para tentar descobrir onde exatamente os tornados vão passar. Eles têm que correr contra o tempo, porque vem mais por aí. E não é exagero. A natureza está só começando a mostrar o que tem guardado. Nesse meio tempo, outras cenas mostram o quanto a cidade está sendo destruída. Carros voando, árvores arrancadas pela raiz, caminhões sendo arremessados como brinquedos. Tem até uma cena em que um avião que estava estacionado no aeroporto é simplesmente puxado para o céu. Sério, é assustador e impressionante ao mesmo tempo. Ah, e não dá para esquecer da dupla maluca, aqueles dois caras que querem ficar famosos na internet. Eles aparecem de novo tentando surfar no vento, gravando vídeo em cima de uma van.
e quase são levados por um tornado. Parece até piada no meio da tragédia, mas eles trazem um pouco de humor, mesmo que meio doido. Imagina que num dia normal, numa cidadezinha bem tranquila chamada Silverton, de repente o céu começa a ficar todo escuro, o vento começa a soprar mais forte, e do nada, BAM! Um tornado gigante aparece no horizonte, rodopiando como um monstro furioso vindo direto para cima das pessoas. Pois é, no olho do tornado é exatamente sobre isso. Um filme que parece uma montanha-russa de vento, destruição e correria, do começo ao fim. Tudo começa com um grupo de estudantes fazendo um tipo de cápsula do tempo para guardar vídeos que vão mostrar como era a vida deles naquele ano. Tem dois irmãos, o Donnie e o Trey, filhos do vice-diretor da escola, o Gary. Gary é todo certinho e está preocupado com a formatura que vai acontecer naquele dia. Mal sabe ele que a última coisa que vai acontecer na escola é uma cerimônia de formatura. Enquanto isso, tem outro grupo que aparece. Os caçadores de tempestades. Isso mesmo. Pessoas que correm atrás de tornados com câmeras e equipamentos super tecnológicos só para filmar de pertinho esses monstrões do céu. Eles têm um carro blindado chamado Titus, que parece um tanque de guerra, e a líder deles é a meteorologista Allison, que vive com a cara grudada no computador, tentando prever onde os tornados vão aparecer. Ela quer mostrar para o mundo o poder da natureza, mas de forma científica. Já o Pete, que dirige o Titus, só quer conseguir a melhor imagem e ficar famoso. Um tá ali pela ciência, o outro pelo show. A história começa a ficar tensa quando várias tempestades começam a se formar ao redor da cidade, e os meteorologistas percebem que algo muito estranho está acontecendo. Um super sistema de tornados está se formando, um atrás do outro, e a cidade inteira vai virar o palco de uma verdadeira guerra contra o vento. O Donnie, o filho mais velho, acaba ficando preso com uma garota numa fábrica abandonada, bem na hora que um tornado gigantesco chega. Enquanto isso, o pai dele e o irmão saem numa corrida desesperada para salvar os dois. E adivinha quem está no meio de tudo isso também? O grupo dos caçadores, que se metem no olho da tempestade para tentar registrar o tornado mais poderoso de todos os tempos. E olha, não é qualquer ventinho, não. A cidade começa a ser destruída. Casas voam pelos ares, carros são levantados como se fossem de brinquedo, árvores arrancadas do chão e até um avião parado no aeroporto é sugado para dentro do céu. É uma sequência de desastres tão insana que você mal consegue respirar assistindo. Mas não é só destruição. O filme também mostra a coragem das pessoas, o desespero para salvar quem a gente ama e a importância de estar preparado para coisas que ninguém pode controlar. O Gary, por exemplo, que parecia um pai distante no começo, vira um verdadeiro herói para salvar os filhos. E a Allison, mesmo com medo, enfrenta tudo para ajudar os outros e registrar a tempestade de um jeito que ninguém jamais viu. Ah, e ainda tem uma dupla muito doida que aparece de vez em quando só para fazer graça. Dois caras malucos que querem ser famosos na internet e ficam tentando gravar vídeos pulando de telhado, entrando na tempestade e quase morrendo o tempo todo. É engraçado e dá até uma aliviada no meio de tanta tensão. E quando você acha que tudo acabou, vem o maior de todos, um tornado F5. Isso significa que é o mais forte que existe. E aí, meu amigo, é correr ou virar poeira. Os personagens se juntam para sobreviver, usando o Titus como abrigo e tentando se salvar de um monstro de vento que parece querer engolir o mundo inteiro. A história começa em Silverton, uma cidade pequena, daquelas onde todo mundo se conhece. Tá um dia meio nublado, meio abafado, e tá rolando um clima de expectativa, porque vai ter a formatura dos alunos da escola local. É tipo o dia mais importante do ano para eles. A escola tá toda arrumada, os alunos animados, ou nem tanto, e os pais estão lá organizando tudo. Aí a gente conhece o Gary. Ele é vice-diretor da escola, um cara meio durão, certinho, sempre preocupado com responsabilidade. Ele tem 2 filhos adolescentes, o Trey, que é mais brincalhão, e o Donnie, que é mais sério e tímido. O Gary não é aquele pai super presente, sabe? Ele tá sempre focado no trabalho e meio perdido com o que os filhos estão passando. Logo de cara, o Donnie recebe um pedido da Caitlin, uma garota da escola que ele gosta, e claramente tá afim dela. Ela tá fazendo um projeto em vídeo e pede ajuda para ele gravar umas imagens num lugar meio afastado, uma fábrica abandonada. Donnie, querendo impressionar, topa na hora. Só que ele não conta pro pai, né?
Ele mente que vai fazer outra coisa e vai com ela escondido até a fábrica. E olha, essa escolha vai mudar o dia dele completamente. Enquanto isso, num outro lugar da cidade, aparecem uns caras muito diferentes, os caçadores de tempestades. Eles viajam em carros cheios de equipamentos, com radares, câmeras, sensores, tudo para seguir tornados. Parece loucura? É mesmo. Mas para eles, isso é trabalho. Tem o Pete, que é o chefe da equipe. Ele quer fazer o melhor documentário de todos os tempos sobre tornados. E só pensa em pegar as cenas mais incríveis, mesmo que isso coloque todo mundo em perigo. E tem a Allison, que é a meteorologista do grupo. Ela é mais centrada, estudiosa, e tá ali porque acredita que se as pessoas entenderem como os tornados funcionam, mais vidas podem ser salvas. O carro principal da equipe é o Titus. Pensa num tanque de guerra misturado com um carro de corrida. Ele é preparado para aguentar ventos fortíssimos e até se prender no chão para não voar. Eles também têm um outro carro com os cinegrafistas e ajudantes que vivem reclamando que o Pete só pensa em fama. Então, enquanto a escola se prepara para a festa e o Donnie vai com a Caitlin gravar na fábrica, a Allison começa a notar umas coisas esquisitas nos dados. Os ventos estão mudando de jeito estranho e ela prevê que vai ter uma tempestade feia por ali. Mas o Pete não quer esperar. Ele quer ir para onde acha que vai ter mais ação e meio que ignora os alertas da Allison. Na cidade, ninguém sabe de nada ainda. O céu começa a escurecer devagar, bem devagar, mas como não tá chovendo nem nada, ninguém se assusta. Só que do nada, bum! Vem o primeiro tornado. Ele não é enorme, mas já mostra que a coisa vai ficar feia. É tipo o aviso do que vem pela frente. Nesse meio tempo, o Donnie e a Caitlin ficam presos na fábrica. A tempestade danificou o lugar e eles não conseguem sair. O celular dele tá quase sem sinal e ele começa a perceber que a coisa é séria. Gary, o pai, percebe que o filho sumiu e fica desesperado. Ele chama o Trey e começa a procurar, tentando ligar, mas não consegue contato. E aí a cidade começa a ficar em alerta. A Allison tenta avisar o pessoal que o pior ainda tá vindo. Ela vê que não vai ser só um tornado, vai ser uma sequência. Um atrás do outro. Tipo um ataque em série da natureza. E a cidade tá bem no caminho. Primeiro tem o pessoal da escola. A galera tava toda reunida na formatura, vestidos arrumadinhos, os pais batendo foto, e de repente, um alerta toca. Sabe aquele som alto que parece de filme de guerra? É o alarme da cidade avisando que um tornado tá vindo direto pra lá. A escola vira uma confusão. Gritaria, correria, todo mundo tentando achar abrigo. Alguns vão pro corredor, outros para o ginásio, e tem gente que nem sabe para onde correr. E aí, puft! O tornado chega rasgando tudo. A escola é atingida em cheio. Telhado voa, janelas explodem, pedaços de muros são arrancados como se fossem feitos de papel. Por sorte, a maioria consegue se proteger, mas o susto é enorme. Ninguém estava esperando algo tão rápido, tão forte. Enquanto isso, o Donnie e a Caitlin continuam presos na fábrica. A água começa a subir porque os canos estouram e a sala onde eles estão vira uma piscina. Eles tentam sair, mas tudo está travado. O Donnie até se machuca tentando abrir uma grade, mas não desiste. E é ali que você vê. O cara pode ser tímido, mas é corajoso. Ele faz de tudo para manter a garota calma e achar uma saída. Agora, corta para Gary e o Trey. O pai já entendeu que tem algo muito errado. Ele não consegue falar com Donnie, então pega o carro e sai dirigindo que nem um maluco pela cidade, tentando encontrar o filho. No caminho, ele cruza com o grupo dos caçadores de tempestade. Lembra deles? O Pete, a Allison, o Titus? Então, eles também estavam filmando os tornados e quase foram pegos por um deles. É aí que eles se juntam. O Gary precisa da ajuda deles para rastrear onde o Donnie pode estar. E a Allison usa os dados do computador dela para tentar descobrir onde exatamente os tornados vão passar. Eles têm que correr contra o tempo, porque vem mais por aí. E não é exagero. A natureza está só começando a mostrar o que tem guardado. Nesse meio tempo, outras cenas mostram o quanto a cidade está sendo destruída. Carros voando, árvores arrancadas pela raiz, caminhões sendo arremessados como brinquedos. Tem até uma cena em que um avião que estava estacionado no aeroporto é simplesmente puxado para o céu. Sério, é assustador e impressionante ao mesmo tempo. Ah, e não dá para esquecer da dupla maluca, aqueles dois caras que querem ficar famosos na internet. Eles aparecem de novo tentando surfar no vento, gravando vídeo em cima de uma van.
e quase são levados por um tornado. Parece até piada no meio da tragédia, mas eles trazem um pouco de humor, mesmo que meio doido. Imagina que num dia normal, numa cidadezinha bem tranquila chamada Silverton, de repente o céu começa a ficar todo escuro, o vento começa a soprar mais forte, e do nada, BAM! Um tornado gigante aparece no horizonte, rodopiando como um monstro furioso vindo direto para cima das pessoas. Pois é, no olho do tornado é exatamente sobre isso. Um filme que parece uma montanha-russa de vento, destruição e correria, do começo ao fim. Tudo começa com um grupo de estudantes fazendo um tipo de cápsula do tempo para guardar vídeos que vão mostrar como era a vida deles naquele ano. Tem 2 irmãos, o Donnie e o Trey, filhos do vice-diretor da escola, o Gary. Gary é todo certinho e está preocupado com a formatura que vai acontecer naquele dia. Mal sabe ele que a última coisa que vai acontecer na escola é uma cerimônia de formatura. Enquanto isso, tem outro grupo que aparece. Os caçadores de tempestades. Isso mesmo. Pessoas que correm atrás de tornados com câmeras e equipamentos super tecnológicos só para filmar de pertinho esses monstrões do céu. Eles têm um carro blindado chamado Titus, que parece um tanque de guerra, e a líder deles é a meteorologista Allison, que vive com a cara grudada no computador, tentando prever onde os tornados vão aparecer. Ela quer mostrar para o mundo o poder da natureza, mas de forma científica. Já o Pete, que dirige o Titus, só quer conseguir a melhor imagem e ficar famoso. Um tá ali pela ciência, o outro pelo show. A história começa a ficar tensa quando várias tempestades começam a se formar ao redor da cidade, e os meteorologistas percebem que algo muito estranho está acontecendo. Um super sistema de tornados está se formando, um atrás do outro, e a cidade inteira vai virar o palco de uma verdadeira guerra contra o vento. O Donnie, o filho mais velho, acaba ficando preso com uma garota numa fábrica abandonada, bem na hora que um tornado gigantesco chega. Enquanto isso, o pai dele e o irmão saem numa corrida desesperada para salvar os dois. E adivinha quem está no meio de tudo isso também? O grupo dos caçadores, que se metem no olho da tempestade para tentar registrar o tornado mais poderoso de todos os tempos. E olha, não é qualquer ventinho, não. A cidade começa a ser destruída. Casas voam pelos ares, carros são levantados como se fossem de brinquedo, árvores arrancadas do chão e até um avião parado no aeroporto é sugado para dentro do céu. É uma sequência de desastres tão insana que você mal consegue respirar assistindo. Mas não é só destruição. O filme também mostra a coragem das pessoas, o desespero para salvar quem a gente ama e a importância de estar preparado para coisas que ninguém pode controlar. O Gary, por exemplo, que parecia um pai distante no começo, vira um verdadeiro herói para salvar os filhos. E a Allison, mesmo com medo, enfrenta tudo para ajudar os outros e registrar a tempestade de um jeito que ninguém jamais viu. E ainda tem uma dupla muito doida que aparece de vez em quando só para fazer graça. 2 caras malucos que querem ser famosos na internet e ficam tentando gravar vídeos pulando de telhado, entrando na tempestade e quase morrendo o tempo todo. É engraçado e dá até uma aliviada no meio de tanta tensão. E quando você acha que tudo acabou, vem o maior de todos, um tornado F5. Isso significa que é o mais forte que existe. E aí, meu amigo, é correr ou virar poeira. Os personagens se juntam para sobreviver, usando o Titus como abrigo e tentando se salvar de um monstro de vento que parece querer engolir o mundo inteiro. A história começa em Silverton, uma cidade pequena, daquelas onde todo mundo se conhece. Tá um dia meio nublado, meio abafado, e tá rolando um clima de expectativa, porque vai ter a formatura dos alunos da escola local. É tipo o dia mais importante do ano para eles. A escola tá toda arrumada, os alunos animados, ou nem tanto, e os pais estão lá organizando tudo. Aí a gente conhece o Gary. Ele é vice-diretor da escola, um cara meio durão, certinho, sempre preocupado com responsabilidade. Ele tem 2 filhos adolescentes, o Trey, que é mais brincalhão, e o Donnie, que é mais sério e tímido. O Gary não é aquele pai super presente, sabe? Ele tá sempre focado no trabalho e meio perdido com o que os filhos estão passando. Logo de cara, o Donnie recebe um pedido da Caitlin, uma garota da escola que ele gosta, e claramente tá afim dela. Ela tá fazendo um projeto em vídeo e pede ajuda para ele gravar umas imagens num lugar meio afastado, uma fábrica abandonada. Donnie, querendo impressionar, topa na hora. Só que ele não conta pro pai, né?
Ele mente que vai fazer outra coisa e vai com ela escondido até a fábrica. E olha, essa escolha vai mudar o dia dele completamente. Enquanto isso, num outro lugar da cidade, aparecem uns caras muito diferentes, os caçadores de tempestades. Eles viajam em carros cheios de equipamentos, com radares, câmeras, sensores, tudo para seguir tornados. Parece loucura? É mesmo. Mas para eles, isso é trabalho. Tem o Pete, que é o chefe da equipe. Ele quer fazer o melhor documentário de todos os tempos sobre tornados. E só pensa em pegar as cenas mais incríveis, mesmo que isso coloque todo mundo em perigo. E tem a Allison, que é a meteorologista do grupo. Ela é mais centrada, estudiosa, e tá ali porque acredita que se as pessoas entenderem como os tornados funcionam, mais vidas podem ser salvas. O carro principal da equipe é o Titus. Pensa num tanque de guerra misturado com um carro de corrida. Ele é preparado para aguentar ventos fortíssimos e até se prender no chão para não voar. Eles também têm um outro carro com os cinegrafistas e ajudantes que vivem reclamando que o Pete só pensa em fama. Então, enquanto a escola se prepara para a festa e o Donnie vai com a Caitlin gravar na fábrica, a Allison começa a notar umas coisas esquisitas nos dados. Os ventos estão mudando de jeito estranho, e ela prevê que vai ter uma tempestade feia por ali. Mas o Pete não quer esperar. Ele quer ir para onde acha que vai ter mais ação, e meio que ignora os alertas da Allison. Na cidade, ninguém sabe de nada ainda. O céu começa a escurecer devagar, bem devagar, mas como não tá chovendo nem nada, ninguém se assusta. Só que do nada, bum! Vem o primeiro tornado. Ele não é enorme, mas já mostra que a coisa vai ficar feia. É tipo o aviso do que vem pela frente. Nesse meio tempo, o Donnie e a Caitlin ficam presos na fábrica. A tempestade danificou o lugar, e eles não conseguem sair. O celular dele tá quase sem sinal, e ele começa a perceber que a coisa é séria. Gary, o pai, percebe que o filho sumiu e fica desesperado. Ele chama o Trey e começa a procurar, tentando ligar, mas não consegue contato. E aí a cidade começa a ficar em alerta. A Allison tenta avisar o pessoal que o pior ainda tá vindo. Ela vê que não vai ser só um tornado, vai ser uma sequência. Um atrás do outro. Tipo um ataque em série da natureza. E a cidade tá bem no caminho. Primeiro tem o pessoal da escola. A galera tava toda reunida na formatura, vestidos arrumadinhos, os pais batendo foto, e de repente, um alerta toca. Sabe aquele som alto que parece de filme de guerra? É o alarme da cidade avisando que um tornado tá vindo direto pra lá. A escola vira uma confusão. Gritaria, correria, todo mundo tentando achar abrigo. Alguns vão pro corredor, outros para o ginásio, e tem gente que nem sabe pra onde correr. E aí, puft! O tornado chega rasgando tudo. A escola é atingida em cheio. Telhado voa, janelas explodem, pedaços de muros são arrancados como se fossem feitos de papel. Por sorte, a maioria consegue se proteger, mas o susto é enorme. Ninguém estava esperando algo tão rápido, tão forte. Enquanto isso, o Donnie e a Caitlin continuam presos na fábrica. A água começa a subir porque os canos estouram, e a sala onde eles estão vira uma piscina. Eles tentam sair, mas tudo está travado. O Donnie até se machuca tentando abrir uma grade, mas não desiste. E é ali que você vê. O cara pode ser tímido, mas é corajoso. Ele faz de tudo para manter a garota calma e achar uma saída. Agora, corta para Gary e o Trey. O pai já entendeu que tem algo muito errado. Ele não consegue falar com Donnie, então pega o carro e sai dirigindo que nem um maluco pela cidade, tentando encontrar o filho. No caminho, ele cruza com o grupo dos caçadores de tempestade. Lembra deles? O Pete, a Allison, o Titus? Então, eles também estavam filmando os tornados e quase foram pegos por um deles. É aí que eles se juntam. O Gary precisa da ajuda deles para rastrear onde o Donnie pode estar. E a Allison usa os dados do computador dela para tentar descobrir onde exatamente os tornados vão passar. Eles têm que correr contra o tempo, porque vem mais por aí. E não é exagero. A natureza está só começando a mostrar o que tem guardado. Nesse meio tempo, outras cenas mostram o quanto a cidade está sendo destruída. Carros voando, árvores arrancadas pela raiz, caminhões sendo arremessados como brinquedos. Tem até uma cena em que um avião que estava estacionado no aeroporto é simplesmente puxado para o céu. Sério, é assustador e impressionante ao mesmo tempo. Ah, e não dá para esquecer da dupla maluca, aqueles dois caras que querem ficar famosos na internet. Eles aparecem de novo tentando surfar no vento, gravando vídeo em cima de uma van,
e quase são levados por um tornado. Parece até piada no meio da tragédia, mas eles trazem um pouco de humor, mesmo que meio doido. Imagina que num dia normal, numa cidadezinha bem tranquila chamada Silverton, de repente o céu começa a ficar todo escuro, o vento começa a soprar mais forte, e do nada, BAM! Um tornado gigante aparece no horizonte, rodopiando como um monstro furioso vindo direto para cima das pessoas. Pois é, no olho do tornado é exatamente sobre isso. Um filme que parece uma montanha-russa de vento, destruição e correria, do começo ao fim. Tudo começa com um grupo de estudantes fazendo um tipo de cápsula do tempo para guardar vídeos que vão mostrar como era a vida deles naquele ano. Tem 2 irmãos, o Donnie e o Trey, filhos do vice-diretor da escola, o Gary. Gary é todo certinho e está preocupado com a formatura que vai acontecer naquele dia. Mal sabe ele que a última coisa que vai acontecer na escola é uma cerimônia de formatura. Enquanto isso, tem outro grupo que aparece. Os caçadores de tempestades. Isso mesmo. Pessoas que correm atrás de tornados com câmeras e equipamentos super tecnológicos, só para filmar de pertinho esses monstrões do céu. Eles têm um carro blindado chamado Titus, que parece um tanque de guerra, e a líder deles é a meteorologista Allison, que vive com a cara grudada no computador, tentando prever onde os tornados vão aparecer. Ela quer mostrar para o mundo o poder da natureza, mas de forma científica. Já o Pete, que dirige o Titus, só quer conseguir a melhor imagem e ficar famoso. Um tá ali pela ciência, o outro pelo show. A história começa a ficar tensa quando várias tempestades começam a se formar ao redor da cidade, e os meteorologistas percebem que algo muito estranho está acontecendo. Um super sistema de tornados está se formando, um atrás do outro, e a cidade inteira vai virar o palco de uma verdadeira guerra contra o vento. O Donnie, o filho mais velho, acaba ficando preso com uma garota numa fábrica abandonada, bem na hora que um tornado gigantesco chega. Enquanto isso, o pai dele e o irmão saem numa corrida desesperada para salvar os dois. E adivinha quem está no meio de tudo isso também? O grupo dos caçadores, que se metem no olho da tempestade para tentar registrar o tornado mais poderoso de todos os tempos. E olha, não é qualquer ventinho, não. A cidade começa a ser destruída. Casas voam pelos ares, carros são levantados como se fossem de brinquedo, árvores arrancadas do chão e até um avião parado no aeroporto é sugado para dentro do céu. É uma sequência de desastres tão insana que você mal consegue respirar assistindo. Mas não é só destruição. O filme também mostra a coragem das pessoas, o desespero para salvar quem a gente ama e a importância de estar preparado para coisas que ninguém pode controlar. O Gary, por exemplo, que parecia um pai distante no começo, vira um verdadeiro herói para salvar os filhos. E a Allison, mesmo com medo, enfrenta tudo para ajudar os outros e registrar a tempestade de um jeito que ninguém jamais viu. E ainda tem uma dupla muito doida que aparece de vez em quando só para fazer graça. 2 caras malucos que querem ser famosos na internet e ficam tentando gravar vídeos pulando de telhado, entrando na tempestade e quase morrendo o tempo todo. É engraçado e dá até uma aliviada no meio de tanta tensão. E quando você acha que tudo acabou, vem o maior de todos, um tornado F5. Isso significa que é o mais forte que existe. E aí, meu amigo, é correr ou virar poeira. Os personagens se juntam para sobreviver, usando o Titus como abrigo e tentando se salvar de um monstro de vento que parece querer engolir o mundo inteiro. A história começa em Silverton, uma cidade pequena, daquelas onde todo mundo se conhece. Tá um dia meio nublado, meio abafado, e tá rolando um clima de expectativa, porque vai ter a formatura dos alunos da escola local. É tipo o dia mais importante do ano para eles. A escola tá toda arrumada, os alunos animados, ou nem tanto, e os pais estão lá organizando tudo. Aí a gente conhece o Gary. Ele é vice-diretor da escola, um cara meio durão, certinho, sempre preocupado com responsabilidade. Ele tem 2 filhos adolescentes, o Trey, que é mais brincalhão, e o Donnie, que é mais sério e tímido. O Gary não é aquele pai super presente, sabe? Ele tá sempre focado no trabalho e meio perdido com o que os filhos estão passando. Logo de cara, o Donnie recebe um pedido da Caitlin, uma garota da escola que ele gosta, e claramente tá afim dela. Ela tá fazendo um projeto em vídeo e pede ajuda para ele gravar umas imagens num lugar meio afastado, uma fábrica abandonada. Donnie, querendo impressionar, topa na hora. Só que ele não conta pro pai, né?
Ele mente que vai fazer outra coisa e vai com ela escondido até a fábrica. E olha, essa escolha vai mudar o dia dele completamente. Enquanto isso, num outro lugar da cidade, aparecem uns caras muito diferentes, os caçadores de tempestades. Eles viajam em carros cheios de equipamentos, com radares, câmeras, sensores, tudo para seguir tornados. Parece loucura? É mesmo. Mas para eles, isso é trabalho. Tem o Pete, que é o chefe da equipe. Ele quer fazer o melhor documentário de todos os tempos sobre tornados. E só pensa em pegar as cenas mais incríveis, mesmo que isso coloque todo mundo em perigo. E tem a Allison, que é a meteorologista do grupo. Ela é mais centrada, estudiosa, e tá ali porque acredita que se as pessoas entenderem como os tornados funcionam, mais vidas podem ser salvas. O carro principal da equipe é o Titus. Pensa num tanque de guerra misturado com um carro de corrida. Ele é preparado para aguentar ventos fortíssimos e até se prender no chão para não voar. Eles também têm um outro carro com os cinegrafistas e ajudantes que vivem reclamando que o Pete só pensa em fama. Então, enquanto a escola se prepara para a festa e o Donnie vai com a Caitlin gravar na fábrica, a Allison começa a notar umas coisas esquisitas nos dados. Os ventos estão mudando de jeito estranho e ela prevê que vai ter uma tempestade feia por ali. Mas o Pete não quer esperar. Ele quer ir para onde acha que vai ter mais ação e meio que ignora os alertas da Allison. Na cidade, ninguém sabe de nada ainda. O céu começa a escurecer devagar, bem devagar, mas como não tá chovendo nem nada, ninguém se assusta. Só que do nada, bum! Vem o primeiro tornado. Ele não é enorme, mas já mostra que a coisa vai ficar feia. É tipo o aviso do que vem pela frente. Nesse meio tempo, o Donnie e a Caitlin ficam presos na fábrica. A tempestade danificou o lugar e eles não conseguem sair. O celular dele tá quase sem sinal e ele começa a perceber que a coisa é séria. Gary, o pai, percebe que o filho sumiu e fica desesperado. Ele chama o Trey e começa a procurar, tentando ligar, mas não consegue contato. E aí a cidade começa a ficar em alerta. A Allison tenta avisar o pessoal que o pior ainda tá vindo. Ela vê que não vai ser só um tornado, vai ser uma sequência. Um atrás do outro. Tipo um ataque em série da natureza. E a cidade tá bem no caminho. Primeiro tem o pessoal da escola. A galera tava toda reunida na formatura, vestidos arrumadinhos, os pais batendo foto, e de repente, um alerta toca. Sabe aquele som alto que parece de filme de guerra? É o alarme da cidade avisando que um tornado tá vindo direto pra lá. A escola vira uma confusão. Gritaria, correria, todo mundo tentando achar abrigo. Alguns vão pro corredor, outros para o ginásio, e tem gente que nem sabe para onde correr. E aí, puft! O tornado chega rasgando tudo. A escola é atingida em cheio. Telhado voa, janelas explodem, pedaços de muros são arrancados como se fossem feitos de papel. Por sorte, a maioria consegue se proteger, mas o susto é enorme. Ninguém estava esperando algo tão rápido, tão forte. Enquanto isso, o Donnie e a Caitlin continuam presos na fábrica. A água começa a subir porque os canos estouram e a sala onde eles estão vira uma piscina. Eles tentam sair, mas tudo está travado. O Donnie até se machuca tentando abrir uma grade, mas não desiste. E é ali que você vê. O cara pode ser tímido, mas é corajoso. Ele faz de tudo para manter a garota calma e achar uma saída. Agora, corta para Gary e o Trey. O pai já entendeu que tem algo muito errado. Ele não consegue falar com Donnie, então pega o carro e sai dirigindo que nem um maluco pela cidade, tentando encontrar o filho. No caminho, ele cruza com o grupo dos caçadores de tempestade. Lembra deles? O Pete, a Allison, o Titus? Então, eles também estavam filmando os tornados e quase foram pegos por um deles. É aí que eles se juntam. O Gary precisa da ajuda deles para rastrear onde o Donnie pode estar. E a Allison usa os dados do computador dela para tentar descobrir onde exatamente os tornados vão passar. Eles têm que correr contra o tempo, porque vem mais por aí. E não é exagero. A natureza está só começando a mostrar o que tem guardado. Nesse meio tempo, outras cenas mostram o quanto a cidade está sendo destruída. Carros voando, árvores arrancadas pela raiz, caminhões sendo arremessados como brinquedos. Tem até uma cena em que um avião que estava estacionado no aeroporto é simplesmente puxado para o céu. Sério, é assustador e impressionante ao mesmo tempo. Ah, e não dá para esquecer da dupla maluca, aqueles dois caras que querem ficar famosos na internet. Eles aparecem de novo tentando surfar no vento, gravando vídeo em cima de uma van.
e quase são levados por um tornado. Parece até piada no meio da tragédia, mas eles trazem um pouco de humor, mesmo que meio doido. Imagina que num dia normal, numa cidadezinha bem tranquila chamada Silverton, de repente o céu começa a ficar todo escuro, o vento começa a soprar mais forte, e do nada, BAM! Um tornado gigante aparece no horizonte, rodopiando como um monstro furioso vindo direto para cima das pessoas. Pois é, no olho do tornado é exatamente sobre isso. Um filme que parece uma montanha-russa de vento, destruição e correria, do começo ao fim. Tudo começa com um grupo de estudantes fazendo um tipo de cápsula do tempo para guardar vídeos que vão mostrar como era a vida deles naquele ano. Tem 2 irmãos, o Donnie e o Trey, filhos do vice-diretor da escola, o Gary. Gary é todo certinho e está preocupado com a formatura que vai acontecer naquele dia. Mal sabe ele que a última coisa que vai acontecer na escola é uma cerimônia de formatura. Enquanto isso, tem outro grupo que aparece. Os caçadores de tempestades. Isso mesmo. Pessoas que correm atrás de tornados com câmeras e equipamentos super tecnológicos só para filmar de pertinho esses monstrões do céu. Eles têm um carro blindado chamado Titus, que parece um tanque de guerra, e a líder deles é a meteorologista Allison, que vive com a cara grudada no computador, tentando prever onde os tornados vão aparecer. Ela quer mostrar para o mundo o poder da natureza, mas de forma científica. Já o Pete, que dirige o Titus, só quer conseguir a melhor imagem e ficar famoso. Um tá ali pela ciência, o outro pelo show. A história começa a ficar tensa quando várias tempestades começam a se formar ao redor da cidade, e os meteorologistas percebem que algo muito estranho está acontecendo. Um super sistema de tornados está se formando, um atrás do outro, e a cidade inteira vai virar o palco de uma verdadeira guerra contra o vento. O Donnie, o filho mais velho, acaba ficando preso com uma garota numa fábrica abandonada, bem na hora que um tornado gigantesco chega. Enquanto isso, o pai dele e o irmão saem numa corrida desesperada para salvar os dois. E adivinha quem está no meio de tudo isso também? O grupo dos caçadores, que se metem no olho da tempestade para tentar registrar o tornado mais poderoso de todos os tempos. E olha, não é qualquer ventinho, não. A cidade começa a ser destruída. Casas voam pelos ares, carros são levantados como se fossem de brinquedo, árvores arrancadas do chão e até um avião parado no aeroporto é sugado para dentro do céu. É uma sequência de desastres tão insana que você mal consegue respirar assistindo. Mas não é só destruição. O filme também mostra a coragem das pessoas, o desespero para salvar quem a gente ama e a importância de estar preparado para coisas que ninguém pode controlar. O Gary, por exemplo, que parecia um pai distante no começo, vira um verdadeiro herói para salvar os filhos. E a Allison, mesmo com medo, enfrenta tudo para ajudar os outros e registrar a tempestade de um jeito que ninguém jamais viu. E ainda tem uma dupla muito doida que aparece de vez em quando só para fazer graça. 2 caras malucos que querem ser famosos na internet e ficam tentando gravar vídeos pulando de telhado, entrando na tempestade e quase morrendo o tempo todo. É engraçado e dá até uma aliviada no meio de tanta tensão. E quando você acha que tudo acabou, vem o maior de todos, um tornado F5. Isso significa que é o mais forte que existe. E aí, meu amigo, é correr ou virar poeira. Os personagens se juntam para sobreviver, usando o Titus como abrigo e tentando se salvar de um monstro de vento que parece querer engolir o mundo inteiro. A história começa em Silverton, uma cidade pequena, daquelas onde todo mundo se conhece. Tá um dia meio nublado, meio abafado, e tá rolando um clima de expectativa, porque vai ter a formatura dos alunos da escola local. É tipo o dia mais importante do ano para eles. A escola tá toda arrumada, os alunos animados, ou nem tanto, e os pais estão lá organizando tudo. Aí a gente conhece o Gary. Ele é vice-diretor da escola, um cara meio durão, certinho, sempre preocupado com responsabilidade. Ele tem 2 filhos adolescentes, o Trey, que é mais brincalhão, e o Donnie, que é mais sério e tímido. O Gary não é aquele pai super presente, sabe? Ele tá sempre focado no trabalho e meio perdido com o que os filhos estão passando. Logo de cara, o Donnie recebe um pedido da Caitlin, uma garota da escola que ele gosta, e claramente tá afim dela. Ela tá fazendo um projeto em vídeo e pede ajuda para ele gravar umas imagens num lugar meio afastado, uma fábrica abandonada. Donnie, querendo impressionar, topa na hora. Só que ele não conta pro pai, né?
Ele mente que vai fazer outra coisa e vai com ela escondido até a fábrica. E olha, essa escolha vai mudar o dia dele completamente. Enquanto isso, num outro lugar da cidade, aparecem uns caras muito diferentes, os caçadores de tempestades. Eles viajam em carros cheios de equipamentos, com radares, câmeras, sensores, tudo para seguir tornados. Parece loucura? É mesmo. Mas para eles, isso é trabalho. Tem o Pete, que é o chefe da equipe. Ele quer fazer o melhor documentário de todos os tempos sobre tornados. E só pensa em pegar as cenas mais incríveis, mesmo que isso coloque todo mundo em perigo. E tem a Allison, que é a meteorologista do grupo. Ela é mais centrada, estudiosa, e tá ali porque acredita que se as pessoas entenderem como os tornados funcionam, mais vidas podem ser salvas. O carro principal da equipe é o Titus. Pensa num tanque de guerra misturado com um carro de corrida. Ele é preparado para aguentar ventos fortíssimos e até se prender no chão para não voar. Eles também têm um outro carro com os cinegrafistas e ajudantes que vivem reclamando que o Pete só pensa em fama. Então, enquanto a escola se prepara para a festa e o Donnie vai com a Caitlin gravar na fábrica, a Allison começa a notar umas coisas esquisitas nos dados. Os ventos estão mudando de jeito estranho, e ela prevê que vai ter uma tempestade feia por ali. Mas o Pete não quer esperar. Ele quer ir para onde acha que vai ter mais ação, e meio que ignora os alertas da Allison. Na cidade, ninguém sabe de nada ainda. O céu começa a escurecer devagar, bem devagar, mas como não tá chovendo nem nada, ninguém se assusta. Só que do nada, bum! Vem o primeiro tornado. Ele não é enorme, mas já mostra que a coisa vai ficar feia. É tipo o aviso do que vem pela frente. Nesse meio tempo, o Donnie e a Caitlin ficam presos na fábrica. A tempestade danificou o lugar, e eles não conseguem sair. O celular dele tá quase sem sinal, e ele começa a perceber que a coisa é séria. Gary, o pai, percebe que o filho sumiu e fica desesperado. Ele chama o Trey e começa a procurar, tentando ligar, mas não consegue contato. E aí a cidade começa a ficar em alerta. A Allison tenta avisar o pessoal que o pior ainda tá vindo. Ela vê que não vai ser só um tornado, vai ser uma sequência. Um atrás do outro. Tipo um ataque em série da natureza. E a cidade tá bem no caminho. Primeiro tem o pessoal da escola. A galera tava toda reunida na formatura, vestidos arrumadinhos, os pais batendo foto, e de repente, um alerta toca. Sabe aquele som alto que parece de filme de guerra? É o alarme da cidade avisando que um tornado tá vindo direto pra lá. A escola vira uma confusão. Gritaria, correria, todo mundo tentando achar abrigo. Alguns vão pro corredor, outros para o ginásio, e tem gente que nem sabe pra onde correr. E aí, puft! O tornado chega rasgando tudo. A escola é atingida em cheio. Telhado voa, janelas explodem, pedaços de muros são arrancados como se fossem feitos de papel. Por sorte, a maioria consegue se proteger, mas o susto é enorme. Ninguém estava esperando algo tão rápido, tão forte. Enquanto isso, o Donnie e a Caitlin continuam presos na fábrica. A água começa a subir porque os canos estouram, e a sala onde eles estão vira uma piscina. Eles tentam sair, mas tudo está travado. O Donnie até se machuca tentando abrir uma grade, mas não desiste. E é ali que você vê. O cara pode ser tímido, mas é corajoso. Ele faz de tudo para manter a garota calma e achar uma saída. Agora, corta para Gary e o Trey. O pai já entendeu que tem algo muito errado. Ele não consegue falar com Donnie, então pega o carro e sai dirigindo que nem um maluco pela cidade, tentando encontrar o filho. No caminho, ele cruza com o grupo dos caçadores de tempestade. Lembra deles? O Pete, a Allison, o Titus? Então, eles também estavam filmando os tornados e quase foram pegos por um deles. É aí que eles se juntam. O Gary precisa da ajuda deles para rastrear onde o Donnie pode estar. E a Allison usa os dados do computador dela para tentar descobrir onde exatamente os tornados vão passar. Eles têm que correr contra o tempo, porque vem mais por aí. E não é exagero. A natureza está só começando a mostrar o que tem guardado. Nesse meio tempo, outras cenas mostram o quanto a cidade está sendo destruída. Carros voando, árvores arrancadas pela raiz, caminhões sendo arremessados como brinquedos. Tem até uma cena em que um avião que estava estacionado no aeroporto é simplesmente puxado para o céu. Sério, é assustador e impressionante ao mesmo tempo. Ah, e não dá para esquecer da dupla maluca, aqueles dois caras que querem ficar famosos na internet. Eles aparecem de novo tentando surfar no vento, gravando vídeo em cima de uma van,
e quase são levados por um tornado. Parece até piada no meio da tragédia, mas eles trazem um pouco de humor, mesmo que meio doido. Imagina que num dia normal, numa cidadezinha bem tranquila chamada Silverton, de repente o céu começa a ficar todo escuro, o vento começa a soprar mais forte, e do nada, BAM! Um tornado gigante aparece no horizonte, rodopiando como um monstro furioso vindo direto para cima das pessoas. Pois é, no olho do tornado é exatamente sobre isso. Um filme que parece uma montanha-russa de vento, destruição e correria, do começo ao fim. Tudo começa com um grupo de estudantes fazendo um tipo de cápsula do tempo para guardar vídeos que vão mostrar como era a vida deles naquele ano. Tem 2 irmãos, o Donnie e o Trey, filhos do vice-diretor da escola, o Gary. Gary é todo certinho e está preocupado com a formatura que vai acontecer naquele dia. Mal sabe ele que a última coisa que vai acontecer na escola é uma cerimônia de formatura. Enquanto isso, tem outro grupo que aparece, os caçadores de tempestades. Isso mesmo, pessoas que correm atrás de tornados com câmeras e equipamentos super tecnológicos só para filmar de pertinho esses monstrões do céu. Eles têm um carro blindado chamado Titus, que parece um tanque de guerra, e a líder deles é a meteorologista Allison, que vive com a cara grudada no computador, tentando prever onde os tornados vão aparecer. Ela quer mostrar para o mundo o poder da natureza, mas de forma científica. Já o Pete, que dirige o Titus, só quer conseguir a melhor imagem e ficar famoso. Um tá ali pela ciência, o outro pelo show. A história começa a ficar tensa quando várias tempestades começam a se formar ao redor da cidade, e os meteorologistas percebem que algo muito estranho está acontecendo. Um super sistema de tornados está se formando, um atrás do outro, e a cidade inteira vai virar o palco de uma verdadeira guerra contra o vento. O Donnie, o filho mais velho, acaba ficando preso com uma garota numa fábrica abandonada, bem na hora que um tornado gigantesco chega. Enquanto isso, o pai dele e o irmão saem numa corrida desesperada para salvar os dois. E adivinha quem está no meio de tudo isso também? O grupo dos caçadores, que se metem no olho da tempestade para tentar registrar o tornado mais poderoso de todos os tempos. E olha, não é qualquer ventinho, não. A cidade começa a ser destruída. Casas voam pelos ares, carros são levantados como se fossem de brinquedo, árvores arrancadas do chão e até um avião parado no aeroporto é sugado para dentro do céu. É uma sequência de desastres tão insana que você mal consegue respirar assistindo. Mas não é só destruição. O filme também mostra a coragem das pessoas, o desespero para salvar quem a gente ama e a importância de estar preparado para coisas que ninguém pode controlar. O Gary, por exemplo, que parecia um pai distante no começo, vira um verdadeiro herói para salvar os filhos. E a Allison, mesmo com medo, enfrenta tudo para ajudar os outros e registrar a tempestade de um jeito que ninguém jamais viu. E ainda tem uma dupla muito doida que aparece de vez em quando só para fazer graça. 2 caras malucos que querem ser famosos na internet e ficam tentando gravar vídeos pulando de telhado, entrando na tempestade e quase morrendo o tempo todo. É engraçado e dá até uma aliviada no meio de tanta tensão. E quando você acha que tudo acabou, vem o maior de todos. Um tornado F5. Isso significa que é o mais forte que existe. E aí, meu amigo, é correr ou virar poeira. Os personagens se juntam para sobreviver, usando o Titus como abrigo e tentando se salvar de um monstro de vento que parece querer engolir o mundo inteiro. A história começa em Silverton, uma cidade pequena, daquelas onde todo mundo se conhece. Tá um dia meio nublado, meio abafado, e tá rolando um clima de expectativa, porque vai ter a formatura dos alunos da escola local. É tipo o dia mais importante do ano para eles. A escola tá toda arrumada, os alunos animados, ou nem tanto, e os pais estão lá organizando tudo. Aí a gente conhece o Gary. Ele é vice-diretor da escola, um cara meio durão, certinho, sempre preocupado com responsabilidade. Ele tem 2 filhos adolescentes, o Trey, que é mais brincalhão, e o Donnie, que é mais sério e tímido. O Gary não é aquele pai super presente, sabe? Ele tá sempre focado no trabalho e meio perdido com o que os filhos estão passando. Logo de cara, o Donnie recebe um pedido da Caitlin, uma garota da escola que ele gosta, e claramente tá afim dela. Ela tá fazendo um projeto em vídeo e pede ajuda para ele gravar umas imagens num lugar meio afastado, uma fábrica abandonada. Donnie, querendo impressionar, topa na hora. Só que ele não conta pro pai, né?
ele mente que vai fazer outra coisa e vai com ela escondido até a fábrica. E olha, essa escolha vai mudar o dia dele completamente. Enquanto isso, num outro lugar da cidade, aparecem uns caras muito diferentes, os caçadores de tempestades. Eles viajam em carros cheios de equipamentos, com radares, câmeras, sensores, tudo para seguir tornados. Parece loucura? É mesmo. Mas para eles, isso é trabalho. Tem o Pete, que é o chefe da equipe. Ele quer fazer o melhor documentário de todos os tempos sobre tornados. E só pensa em pegar as cenas mais incríveis, mesmo que isso coloque todo mundo em perigo. E tem a Allison, que é a meteorologista do grupo. Ela é mais centrada, estudiosa, e tá ali porque acredita que se as pessoas entenderem como os tornados funcionam, mais vidas podem ser salvas. O carro principal da equipe é o Titus. Pensa num tanque de guerra misturado com um carro de corrida. Ele é preparado para aguentar ventos fortíssimos e até se prender no chão para não voar. Eles também têm um outro carro com os cinegrafistas e ajudantes que vivem reclamando que o Pete só pensa em fama. Então, enquanto a escola se prepara para a festa e o Donnie vai com a Caitlin gravar na fábrica, a Allison começa a notar umas coisas esquisitas nos dados. Os ventos estão mudando de jeito estranho, e ela prevê que vai ter uma tempestade feia por ali. Mas o Pete não quer esperar. Ele quer ir para onde acha que vai ter mais ação, e meio que ignora os alertas da Allison. Na cidade, ninguém sabe de nada ainda. O céu começa a escurecer devagar, bem devagar, mas como não tá chovendo nem nada, ninguém se assusta. Só que do nada, bum! Vem o primeiro tornado. Ele não é enorme, mas já mostra que a coisa vai ficar feia. É tipo o aviso do que vem pela frente. Nesse meio tempo, o Donnie e a Caitlin ficam presos na fábrica. A tempestade danificou o lugar, e eles não conseguem sair. O celular dele tá quase sem sinal, e ele começa a perceber que a coisa é séria. Gary, o pai, percebe que o filho sumiu e fica desesperado. Ele chama o Trey e começa a procurar, tentando ligar, mas não consegue contato. E aí a cidade começa a ficar em alerta. A Allison tenta avisar o pessoal que o pior ainda tá vindo. Ela vê que não vai ser só um tornado, vai ser uma sequência. Um atrás do outro. Tipo um ataque em série da natureza. E a cidade tá bem no caminho. Primeiro tem o pessoal da escola. A galera tava toda reunida na formatura, vestidos arrumadinhos, os pais batendo foto, e de repente, um alerta toca. Sabe aquele som alto que parece de filme de guerra? É o alarme da cidade avisando que um tornado tá vindo direto pra lá. A escola vira uma confusão. Gritaria, correria, todo mundo tentando achar abrigo. Alguns vão pro corredor, outros para o ginásio, e tem gente que nem sabe para onde correr. E aí, puft! O tornado chega rasgando tudo. A escola é atingida em cheio. Telhado voa, janelas explodem, pedaços de muros são arrancados como se fossem feitos de papel. Por sorte, a maioria consegue se proteger, mas o susto é enorme. Ninguém estava esperando algo tão rápido, tão forte. Enquanto isso, o Donnie e a Caitlin continuam presos na fábrica. A água começa a subir porque os canos estouram, e a sala onde eles estão vira uma piscina. Eles tentam sair, mas tudo está travado. O Donnie até se machuca tentando abrir uma grade, mas não desiste. E é ali que você vê. O cara pode ser tímido, mas é corajoso. Ele faz de tudo para manter a garota calma e achar uma saída. Agora, corta para Gary e o Trey. O pai já entendeu que tem algo muito errado. Ele não consegue falar com Donnie, então pega o carro e sai dirigindo que nem um maluco pela cidade, tentando encontrar o filho. No caminho, ele cruza com o grupo dos caçadores de tempestade. Lembra deles? O Pete, a Allison, o Titus? Então, eles também estavam filmando os tornados e quase foram pegos por um deles. É aí que eles se juntam. O Gary precisa da ajuda deles para rastrear onde o Donnie pode estar. E a Allison usa os dados do computador dela para tentar descobrir onde exatamente os tornados vão passar. Eles têm que correr contra o tempo, porque vem mais por aí. E não é exagero. A natureza está só começando a mostrar o que tem guardado. Nesse meio tempo, outras cenas mostram o quanto a cidade está sendo destruída. Carros voando, árvores arrancadas pela raiz, caminhões sendo arremessados como brinquedos. Tem até uma cena em que um avião que estava estacionado no aeroporto é simplesmente puxado para o céu. Sério, é assustador e impressionante ao mesmo tempo. Ah, e não dá para esquecer da dupla maluca, aqueles dois caras que querem ficar famosos na internet. Eles aparecem de novo tentando surfar no vento, gravando vídeo em cima de uma van.
e quase são levados por um tornado. Parece até piada no meio da tragédia, mas eles trazem um pouco de humor, mesmo que meio doido. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.